Todos os acidentes aéreos que acontecem são amplamente noticiados, porque precisam ser. Sim. Né? Esse é outro ponto que eu acho que é importante falar, né, Litor? Cara, nunca... Hoje a gente tem 7, 8 bilhões de repórteres no mundo. Todo mundo tem um celular, todo ambiente tem uma câmera de vigilância. Então, assim, você vê o acidente de Ubatuba, né? Esse recente. 3 ângulos diferentes. Já surgiram aí 3 vídeos diferentes. O cara que quase foi atropelado pelo avião, outro mais de longe, uma câmera... Então, claro, isso multiplica a sensação de que ficou inseguro e que está acontecendo um acidente pra cacete. Não, o que está acontecendo é que está sendo filmado, né? O acidente, infelizmente, da Voipass. Mais de 20 ângulos diferentes filmando o avião. Né? O acidente da Azerbaijão, filmado. O acidente da Jeju Air, filmado. Praticamente todos os últimos grandes acidentes. O acidente da Japan Airlines, dia 2 de janeiro de 2024. Avião grande no aeroporto de Haneda. Filmado pela câmera. O acidente da TAM em 2007, aqui em Congonhas, a câmera de segurança filmou o Airbus correndo a pista. Então, quando você vê, ou escuta, ou tem algum registro visual, aquilo te impacta de tal maneira que, de uma certa maneira, te traumatiza, porque você viu. É diferente de falar, o avião caiu lá. Outra coisa, você vê o avião caindo, né? E tem mais um complicador, né? Que é a maneira com que as redes sociais funcionam. A questão do algoritmo e a questão da falta de cronologia. Então é assim, aconteceu um acidente de verdade lá na Jeju Air, mas se você ficar rolando o teu feed, vai aparecer um cara que postou hoje uma fumaça no avião que aconteceu há 10 anos atrás. Entendi. E não tem nada escrito. Só vê os passageiros, fumaça. E às vezes não é fumaça, é só ar-condicionado. O cara põe uma trilha de áudio de pessoas gritando para dar a impressão que aquilo é um pânico. Então, é muito difícil você não se... Né, se você já tem uma tendência a ter medo, não se desequilibrar com esse monte de informação. As erradas e as verdadeiras super expostas. Entendi. Até porque você estava dizendo que os acidentes eles são estudados para que todo mundo aprenda com eles, né? Então, é natural que ele seja mesmo amplamente divulgado e acaba todo mundo ficando sabendo mesmo. Né? Isso sim, mas tem uma coisa que é importante, né? Uma coisa é você estudar o acidente para tirar lições dele. Outra coisa é você divulgar o acidente para tirar likes dele. É verdade. Né? Então, assim, de novo, né? É como a gente trata o assunto. Por isso, assim, na Flap, que é a revista que eu edito, eu passei lá uma norma, que é a seguinte: a gente noticia o acidente, mas a gente não vai comentar nada até sair o relatório final. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, nem que essa é a única maneira de fazer, porque existe um desejo, uma necessidade natural e normal do público em saber o que está acontecendo, e tem muito especialista que fala, o Lito, por exemplo, ele comenta, não tem nada de errado, porque uma coisa é você fazer um comentário respeitoso, outra coisa é você começar já a falar, não... Especular, né? Especular, acho que foi isso, acho que foi aquilo, né? Então, assim, esse equilíbrio é muito tênue. Né? Mas eu falei, olha, para não... Assim, em boca fechada não entra mosca, então a gente não fala nada até sair o relatório. Mas vai perder visibilidade, like, azar. Né? Assim, porque a chance da gente falar uma bobagem é muito grande. E está falando aqui uma pessoa que já deu muita entrevista de avião que tinha acabado de cair, e na época eu era fonte, me chamavam e eu falei muita coisa, né? E eu aprendi com o tempo, eu falei, cara, eu não posso falar nada, eu não sei o que aconteceu. Outra coisa que é horrível, que é típica do Brasil, que é buscar a culpa e não a causa. O Brasil é o único país em que delegado de polícia faz investigação de acidente aeronáutico. Você sabia disso? Não. No Brasil, é competência da polícia, e tenho todo o respeito pela polícia, mas é competência da polícia sair investigando o que aconteceu lá com o diabo do avião que caiu nos Cafundós ou que caiu aqui no meio da cidade. Não é um investigador aeronáutico. Né? E isso, de novo, né, é uma distorção absurda. Porque para você investigar um acidente aeronáutico, você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico. Né? Você precisa passar por cursos, treinamentos. Eu fiz no Cipaer, né? Você deve ter feito também. Né? A gente faz curso. Né? Então, por exemplo, quando o avião cai, a primeira coisa é você olhar para como o avião caiu. A maneira como ele impacta o solo já começa a te contar a história do acidente. Se ele entrou voando assim, se ele entrou voando assim. Né? Então, assim,
não dá para colocar isso na mão de um leigo. E o Brasil, infelizmente, busca, aparentemente, a culpa e não a causa. E deixa essa investigação na mão de um delegado. Ora, assim, o delegado ou qualquer policial responsável pela investigação, ele tem que entrar numa curva de aprendizado que às vezes é uma rampa ou uma parede, cara, é difícil, né? Aí ele precisa pedir auxílio para técnicos, tal. Enfim, isso para mim é muito estranho. Ao passo que em outros países, quem vai investigar um acidente são investigadores de órgãos federais que passaram e passam a vida inteira fazendo isso. Tem uma experiência total. Outra coisa, tudo bem, você tem um trabalho de resgate, quando há vítimas fatais ou não, as pessoas chegam perto do local e tentam resgatar quem está com vida, ou enfim, resgatar o que sobrou dos falecidos, né? O simples fato de que você tem um monte de gente vasculhando o local pode levar a conclusões erradas. Uma peça que estava num lugar e não foi. Claro. Gente que vai lá para levar um souvenir. É incrível que, assim, teve um acidente da Transbrasil em Florianópolis. Quando a equipe de resgate chegou, horas depois do acidente, tudo assaltado, né? Os passageiros estavam vivos, havia pessoas vivas no meio do desastre e muitos já tinham sido assaltados. As primeiras pessoas que chegaram lá, chegaram pilhando os sobreviventes. Catando o cara chorando, gritando, queimado, destroçado no chão, o pessoal tirando a carteira dele. Ladrão somos nós, rapaz. Isso é roubo. Eu não tô entendendo não, é. Oxi, o cara aqui, ó, pai de família ali, ó, moto. Vocês não estão nem aí. Estão nem aí, roubando aqui a carga. Então, o homem é o lobo do homem. Teve um outro acidente em 79, no Galeão, um avião cargueiro da Lufthansa, entrou voando na Serra de Petrópolis. A caixa preta foi roubada, cara. Tiveram que fazer uma investigação policial para ver se alguém encontrava quem roubou a caixa preta. Então, enfim, a gente vai vendo algumas coisas que são que fazem a gente às vezes perde um pouquinho a fé no ser humano. Tem que acabar o ser humano. Nesse ponto, né? Concordo em tudo que o Panda falou, mas hoje em dia eu falo quando acontece um acidente, porque eu tinha o mesmo procedimento dele no blog na época. Eu falei, aconteceu um acidente, vamos esperar a investigação. Mas aí o que eu via? Todas as especulações de outros pseudo-especialistas falando, especulando e não sei o que lá. E eu criticava a imprensa por isso. Aí hoje eu estou em um tamanho em que agora eu posso educar a imprensa quando eles me chamam para falar, e eu vou falar o que eu sempre falei: é necessário esperar a investigação. O que eu posso falar são os fatos. A pista tem tantos metros, aquele avião tem um peso X que tem que ser calculado uma performance para ele pousar ali. Eu não digo se está certo ou está errado. O tempo estava de tal maneira que dá para ver nos vídeos, e a aproximação foi feita da cidade para a praia. São fatos, esses fatos existem. E aí, beleza, agora eu posso falar isso, eu sou chamado para falar. E tem gente que ainda continua extrapolando isso. E tem gente que me critica por isso também. Hoje eu vi no Twitter o cara falando assim: esse Lito só fala o óbvio, ele não acrescenta nada ao que está sendo visto. Mas eu não vou acreditar. O cara sabe se o freio do avião falhou, por exemplo, de Ubatuba? Alguém sabe? Ninguém sabe. Só a investigação é que vai analisar os pistões, analisar o sistema hidráulico para saber estava freando ou não foi freado. O piloto teve um mal-estar súbito. Então, ninguém sabe um monte de coisa. É por isso que não se fala, porque isso faz parte da investigação. Mas os fatos agora eu falo para evitar já que comecem a especular um monte de coisa. Então, entendi, faz sentido. Assim, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, por exemplo, tem um acidente famoso em Londres, um avião decola e cai. Puf, 100 e poucos passageiros mortos. E ele cai praticamente horizontalmente. O pessoal falou, cara, como? Né? A investigação, a autópsia descobriu que o comandante teve um ataque cardíaco. Putz! Né? É uma longa combinação de fatores, fez com que os dois tripulantes que estavam ao lado dele não interferissem. Né? Mas enfim, né? Assim, se você faz uma análise aeronáutica, por que aquele Hawker Siddeley Trident, né, estolou e caiu verticalmente, né? Você fala, deve ter tido um problema técnico. Não, o comandante teve um ataque cardíaco. Né? E já incapacitado, deu uma ordem que não foi questionada,
Ele recolheu as superfícies de sustentação antes do que podia. O avião ficou sem se sustentar e caiu que nem uma panqueca no chão. Matou todo mundo. Mas, de novo, só descobriram isso após fazer a autópsia no corpo do comandante. E falaram, poxa, esse cara tem... Ele teve um ataque cardíaco. Então, né? E aí falaram, como é que ele teve um ataque cardíaco? Aí puxaram a capivara. Não, ele teve uma briga violentíssima, uma altercação na sala de apresentação da companhia, porque a companhia estava em greve, ele foi voar no dia da greve e ele saiu xingando os outros comandantes que não iam voar, e ele teve uma explosão colérica que provavelmente levou ao ataque cardíaco. E os copilotos, que eram muito jovens, eu lembro até o nome de um deles, o copiloto era o Simon Ticehurst, né? E esse comandante era o Stanley Key, um acidente com a British European com Trident. O Simon Ticehurst, que tinha 22 anos e, sei lá, algumas centenas de horas, o comandante Key tinha milhares de horas. Quando viu aquela briga, aquele pau comendo na sala de apresentação de voo, ele falou, esse cara aí, meu Deus do céu. Não vou me meter quando ele falar alguma a chapa coisa. Tá quente. Você vê como tudo é investigado. Tô vendo. Cara. Então, né? Você vai vendo que assim, caiu, tá bom, tem que ver 400 mil coisas diferentes para poder chegar realmente à conclusão do que aconteceu. O cara queria voar Pô, vai deixar os passageiros aqui e o cara tem um ataque do coração, meu irmão. Aí. Na pior hora possível. Valeu por assistir até o final. Se curtiu o conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.